6 horas e 35 minutos, estamos de volta com o Mãe no Ar e agora chegou a hora da nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso, que já nos espera na rádio. Emanuel, bom dia para você. Oi, Carol, muito bom dia para você, para quem te acompanha aí pela tela da TV A Crítica. Coisa boa para o nosso ouvinte da FM O Dia também, muito bom dia. Emanuel, o governo do estado ordenou a abertura da Caixa Preta da SUAB. Em outras palavras, a Superintendência de Habitação deve divulgar a lista daqueles que estão inscritos nos programas aí de moradia do governo estadual. Essa falta de transparência sempre foi questionada nos outros governos, não é mesmo? Eu acho que essa analogia, né, de Caixa Preta, ela é muito bem empregada nesse caso, porque ninguém nunca soube quem são as pessoas que estão na lista do governo para serem beneficiados pelos programas habitacionais e muito menos que critérios são esses, quais são os critérios que determinam quem vai receber, quem será beneficiado e por que será beneficiado. Por isso esse termo, essa analogia da Caixa Preta, se referindo a esse equipamento que contém nas aeronaves e que tem as informações de tudo que ocorreu antes do que precede um acidente ou coisa e tal, é bem aplicada. O que a gente espera é que realmente isso ocorra. Já houve uma reunião entre a superintendente da SUAB e também a secretária da pasta de assistência social, juntamente com técnicos da Prodan, justamente para fazer esse levantamento e divulgar essa lista, tornar pública esta lista ao acesso à possibilidade de ser acessada por qualquer cidadão, por qualquer pessoa. Essa medida já é lei, uma lei já decretada pelo governador Wilson Lima, então esse trabalho já começou e nos próximos dias a gente deve então, logo que esse trabalho, que esse levantamento for feito, que primeiro deverá ser feito o levantamento das pessoas que estão lá, os motivos, os critérios pelas quais elas foram escolhidas, a maneira como isso deverá ser publicado e também os critérios que serão adotados para que essa lista seja feita. Agora, Carol, isso é importante. Hoje, por exemplo, tem uma reportagem que é capa do jornal A Crítica em relação às famílias lá, vítimas do incêndio que ocorreu no bairro de Educandos. Muitas dessas famílias, inclusive, que já pensam em retornar ao local, em reconstruir a casa que tinha. Quem está acompanhando a gente pela TV A Crítica consegue ver a capa do jornal A Crítica e a área queimada está no sonho de vítimas e muita gente já pensa em voltar para esse local para não ter que esperar pelo governo, para não ter que esperar pela prefeitura, justamente pela falta de transparência. 735 famílias das 841 que fizeram o cadastro na prefeitura, 735 estão aptas a receber o auxílio aluguel no valor de R$300. E a gente sabe que R$300 não paga o aluguel de um cômodo, de um imóvel, para que uma família more nele. Por isso essas pessoas estão dessa forma. Aquela ajuda do governo de R$900 ainda foi distribuída para poucas pessoas. Apenas 73 benefícios, de acordo com o relato das pessoas, foram distribuídos e aí essa distribuição está ocorrendo com base num rigoroso processo de triagem para saber quem realmente tem direito. Então, essas famílias são um dos principais públicos interessados nessa transparência na SUAB, que, como você falou, Carol, no início, nunca houve essa transparência e parece que dessa vez a coisa realmente vai se tornar pública, Carol. É importante, né, Emanuel? Olha, eu vou te falar uma coisa. Quem nunca ouviu uma história assim, fulano ganhou um apartamento, ganhou uma casa, não sei o quê. E às vezes nem é uma pessoa que precisa, sabe? Tem tanta gente que precisa realmente, que está na fila à espera de uma moradia e que não consegue o benefício, porque às vezes quem ocupa é quem não precisa daquela situação. A gente sabe disso. Não adianta dizer que não acontece, porque é o que eu estou falando, todo mundo já ouviu uma história dessa uma vez na vida. Então é preciso saber realmente para dar transparência ao processo, para que pessoas que realmente precisam, necessitam desse benefício, façam uso dele. E aí, como você bem citou, Emanuel, a reportagem hoje do jornal A Crítica, como nós vimos na capa, que traz a situação aí das pessoas que foram vítimas do incêndio no Educandos. Eu estou aqui até com o caderno Cidades, que traz a matéria completa hoje e que diz, inclusive, aqui na reportagem, que o que será feito naquele local ainda será decidido a médio e longo prazo. Ainda vai levar um tempo aí que, por enquanto, os esforços se concentram
em dar esse benefício aí às vítimas, a garantir esse benefício, e que o laudo das causas do incêndio, o laudo deve sair aí no fim do mês, e que só depois da conclusão do laudo é que as ações de limpeza, por exemplo, na área serão programadas. Famílias já pensam em voltar para o local, mesmo com os escombros, mesmo com a sujeira, mesmo com toda essa situação, porque não tem para onde ir. Inclusive com a cheia do rio, porque aquela área alaga e já existe uma preocupação até ambiental, porque parte daqueles resíduos lá inevitavelmente vão terminar no Rio Negro, e se essas pessoas voltarem, além de enfrentarem tudo isso que você citou, ainda tem a cheia, porque é um local que alaga, Carol. Enfrentam problemas de saúde, né, Manuel? Inclusive nós falamos sobre isso aqui no Manhã no Ar. É um problema de saúde que acontece lá, muito lixo acumulado. E aí a gente já sabe, dengue, acúmulo de água, enfim, aquilo tudo que a gente já conhece, um perigo para as pessoas que ainda permanecem ali no local, ali nos arredores, que inclusive ainda fazem os reparos necessários nas suas casas, casas que não foram interditadas pela Defesa Civil. Enfim, uma situação que a gente precisa acompanhar, e vai ser importante a divulgação desses dados aí com relação à moradia aqui no nosso estado. Agora, por falar em problemas de saúde, por falar na saúde, Emanuel, parece que esse será um dos maiores desafios aí dessa nova gestão, colocar a saúde efetivamente para funcionar, já que a soma de dívidas com os fornecedores chega aí a 1 bilhão, sendo que 300 milhões são referentes a serviços contratados sem licitação. Exatamente. O rombo é ainda maior do que o que se esperava, porque durante o processo de transição, o levantamento chegava a 600 milhões, né, de dívidas já identificadas na saúde. Agora, depois que essa nova equipe de governo assumiu de fato a pasta, descobriu que o problema, que o buraco é ainda mais embaixo. 1 bilhão de reais, sendo que 1/3 desse valor, como você acabou de citar, foram serviços contratados sem licitação e, pior, serviços que ainda continuam sendo contratados por conta da total desorganização. O que o secretário de Saúde, que também é vice-governador, fala na reportagem que o Jornal A Crítica traz para a gente hoje, as pessoas podem acompanhar aí no Caderno Cidades, inclusive, é que existe uma completa desorganização, não há controle dos contratos e, portanto, essas informações, inclusive, são preliminares, são tratadas pela Secretaria de Saúde como preliminares. Estão sendo divulgadas justamente para dar transparência ao que está acontecendo, mas são preliminares. Esse levantamento aponta que cerca de 600 milhões dessa dívida foram contraídas no último ano no governo de Amazonino Mendes, e o restante são referentes a dívidas anteriores de 2017. O pagamento dessas dívidas será feito, mas cada caso será realmente verificado. Se o serviço foi prestado, alguns contratos, inclusive, deverão ser pagos por conta, pelo meio de precatórios lá, que trará segurança tanto para o fornecedor quanto para o governo. O secretário coloca a situação financeira do Estado, que não dá para fazer um cronograma agora para pagar tudo de uma vez, e é uma situação que realmente preocupa, Carol. Na coluna Se Não do Jornal A Crítica, por exemplo, tem a informação de que a contratação de aeronaves para fazer o transporte de pacientes do interior para a capital, por exemplo, 3 aeronaves foram contratadas. O contrato fala de 3 aeronaves que deveriam prestar esse serviço, mas o serviço era prestado por apenas uma aeronave. E, de acordo com as informações, é impossível saber quantas pessoas foram prejudicadas por isso. A gente sabe que pacientes que precisam ser removidos, transportados do interior para a capital, são pacientes em estado gravíssimo, que precisam de tratamento especializado, na maioria das vezes precisam ser internados em uma UTI, e que, se não recebem o atendimento, acabam, infelizmente, falecendo. Então é impossível, de acordo com as informações da coluna lá, fazer esse levantamento. O que se sabe é que essas 3 aeronaves, como consta no contrato, agora estão sim à disposição da Secretaria de Saúde. E como são informações preliminares esses levantamentos, Carol, a gente imagina
que mais novidades deverão vir por aí, e é o que a gente espera que isso seja realmente dado publicidade, que haja essa transparência, que essa transparência continue, porque assim a população também sabe o que exatamente está acontecendo com a saúde, porque a saúde é de fato uma das maiores preocupações do cidadão, porque o cidadão que está lá nas portas dos hospitais, das unidades de saúde, na central de medicamentos atrás dos remédios que também estão faltando, é a eles diretamente, a nós diretamente, que interessa esse assunto, Carol. Exatamente, Emanuel, a gente falou sobre caixa preta da Suabe, a saúde também é uma grande caixa preta, essa situação toda que está sendo escancarada agora, de uma vez por todas, e que realmente esse levantamento todo de dados que está sendo feito, que venham para melhorar, para dar transparência, que seja agora, de fato, né, que seja a mudança para a nossa saúde, mesmo sendo um ano difícil, de muitas revelações aí, mas que isso venha para garantir o serviço que a população merece. Não é nada mais que a gente está pedindo, é o que a população merece e precisa. Obrigada, viu, Manuel, pelas suas informações. Amanhã a gente está de volta, ainda é sexta-feira, hein? Calma. Exatamente, amanhã estaremos por aqui. Muito obrigado também. E, enfim, amanhã estamos aqui à sua disposição. Tá certo. Beijo grande a todos aí da FM o Dia e para você também, até amanhã. Até amanhã. Bom, agora a gente volta a falar dos casos de polícia aqui no Manhã no Ar, viu? A Receita Federal apreendeu encomendas com drogas que seriam enviadas pelos Correios para vários destinos, inclusive aqui para Manaus. Mas essa não foi a única apreensão de droga registrada ontem por aqui, viu? Sobre esse caso, eu vou conversar agora mais uma vez com o Fred Rocha, que tem os detalhes para a gente. Ô Fred, conta pra gente, 60 quilos de entorpecentes foram apreendidos, é isso? Isso mesmo, Carol. A gente começa contando a história de uma dupla que foi presa pela polícia, mais precisamente pelos policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano. Um jovem de 22 anos e um outro de 23, os dois foram presos na Boulevard Álvaro Maia. A polícia recebeu uma denúncia e conseguiu chegar até eles. A denúncia dava conta de que a dupla estava com maconha do tipo skunk dentro de um veículo. Depois que a polícia conseguiu localizar o carro, fez a abordagem e encontrou a princípio com os dois 10 quilos de maconha do tipo skunk. Logo depois disso, a polícia também, em uma revista no interior do carro, encontrou uma pistola 380. Os policiais então conversaram com a dupla, queriam saber para onde aquela droga seria levada e logo depois eles decidiram abrir o jogo, disseram também que havia mais entorpecente em uma outra área da cidade de Manaus. Sabe onde? Na Comunidade do Céu. Para quem não sabe, fica lá no bairro de Nossa Senhora Aparecida, na zona sul da cidade, uma área considerada vermelha pela polícia, dá trabalho constantemente para os policiais que fazem patrulhamento naquela área. Então a Rocan, junto da dupla, a Rocan foi até o local e assim que chegou numa casa abandonada, encontrou então o restante da droga, fechando esta apreensão em 60 quilos de maconha do tipo skunk, também já tinha feito a apreensão da arma. Todo o material e também essas pessoas acabaram sendo levadas lá para o 12º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi registrado. Agora você começou falando sobre uma apreensão feita pela Receita Federal. Foi exatamente isso que aconteceu. 34 encomendas foram apreendidas, inclusive num setor que os Correios chamam de CTCE, que é o Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas. A Receita Federal utilizou scanners e, inclusive, um cão farejador e nessas encomendas encontrou diversos tipos de drogas, maconha, cocaína, êxtase, anabolizantes, dentre outras drogas. O detalhe é que essas pessoas que colocaram toda esta droga nessas encomendas, elas tiveram o cuidado de tentar enganar as autoridades, ou seja, elas não colocam simplesmente o entorpecente no envelope, enfim, colocam dentro de mercadorias. Então, por isso a utilização de scanners e de um cão farejador. Olha só, tinha droga escondida dentro de bombons de chocolate, dentro de edredões, escondida ali com materiais de artesanato, dentro de baterias de no breaks. Toda a droga acabou, então,
apreendida pela Receita Federal. Este material ilícito está avaliado em R$150 mil. Agora, o material junto ali da documentação, até porque quando alguém vai fazer uma encomenda, precisa assinar ali o destinatário, enfim. Todos esses dados serão levados respectivamente para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, que dependendo para onde a encomenda seria levada, aí cada polícia vai ficar ali com a sua competência e deve fazer esta investigação para poder colocar os envolvidos nessa história, né? E para que o caso então chegue o mais rapidamente até a justiça, porque é tráfico de drogas e os envolvidos precisam responder por este crime. Agora imagina que se a Receita Federal conseguiu apreender isso agora, então deve ser uma prática que já é comum, né? Porque imagina se esta foi a primeira vez. Se as pessoas fazem isso com alguma frequência, é porque em outra hora isso deve ter passado. Carol. Ah, exatamente, Fred, né? Com certeza não é a primeira vez. Deve ser uma prática até comum aí, né? Agora, eu acho muito audácia, né? Você botar um negócio ali pelo correio, colocar um endereço de destino, enfim, né? Dando bastante pista aí para a polícia rastrear, mas e que bom, né? Que conseguiu aí, que a polícia conseguiu achar essa droga, mesmo envolvida, como você falou, em edredom e um monte de coisa aí para tentar camuflar esse material ilícito, mas não tem jeito não, eles têm scanner, os cães fazem um trabalho também aí, né, de rastreamento e agora conseguiu pegar, tá certo. Obrigada, viu, Fred, pelas informações, até já. Olha, 3 menores de idade prestes a assaltar um ônibus coletivo foram apreendidos pela Polícia Militar. E pasmem, um garoto de apenas 11 anos, que é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é quem portava as armas. Uma denúncia feita no aplicativo da Polícia Militar evitou que o crime acontecesse. O trio entrou no ônibus no centro da cidade. Enquanto se preparavam para anunciar o assalto, um dos passageiros notou um comportamento suspeito do grupo e discretamente acionou a polícia. Foi então neste trecho da Avenida Constantino Neri que a equipe conseguiu deter os 3 assaltantes. Na Constantino Neri, próximo ali a uma churrascaria, a mais próxima aqui da arena, né? Nós conseguimos deter através das viaturas da 22ª SICOM e com apoio de motocicleta. Nós tínhamos ali 3 menores em conflito com a lei, foram surpreendidos na posse de um armamento dentro de um ônibus executivo, né? Como é que aconteceu a prisão deles? Eles saíram do veículo, vocês realizaram a revista, como é que foi? Então, através de informativos por aplicativo, nós fomos informados, a nossa central de comunicação irradiou pelo sistema de rádio que existia essa possibilidade, fizemos a abordagem no ônibus executivo e conseguimos surpreender os garotos, né, praticando o ilícito, preparando para fazer o ilícito no ônibus e de posse de arma de fogo, né? O trio foi apreendido com um revólver calibre 7,65 e 4 munições. Mas o que chama a atenção no caso é a idade dos assaltantes, entre 17, 13 e 11 anos de idade. Segundo a polícia, a arma foi encontrada na cintura da criança de 11 anos. A tendência de algumas ORCRIM, algumas organizações criminosas, utilizarem de menores e até crianças para a prática de ilícito, para poder ser beneficiado com a qualidade de algumas leis que beneficiam as crianças, né? São jovens ou crianças em conflito com a lei e que tiveram a devida destinação para a delegacia especializada. O passageiro que acionou a PM utilizou um aplicativo de celular chamado Avisa Polícia. Uma forma nova e discreta de pedir socorro em uma situação de perigo nos transportes coletivos. Nós temos alguns aplicativos, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, com o intuito de poder angariar mais informações e a gente trabalha de forma mais inteligente. Esse aplicativo, a pessoa de forma dissimulada, ele pode acionar nossa central de distribuição de viaturas e a viatura que está mais próxima se dirige para o local. E com isso a gente aumenta a possibilidade de capturar ou prender em flagrante os infratores. Agora a gente relata mais um assalto que foi realizado em uma loja de departamento, viu? Esse tipo de crime está cada vez mais frequente. Dessa vez aconteceu em um hipermercado da Cidade Nova. E o alvo principal,
os celulares expostos para venda. Na fuga, um dos criminosos ameaçou e atirou contra o carro de um vendedor de frutas. Segundo informações de testemunhas, o assalto aconteceu por volta de 11h30 da manhã neste hipermercado que fica aqui na zona norte da cidade de Manaus. Uma vítima que não quis gravar a entrevista porque está bastante assustada com tudo que aconteceu, diz que estava dentro de uma loja de eletrônicos quando a dupla entrou anunciando o assalto. Um dos bandidos estava com a arma, por isso todo mundo ficou bastante assustado com a presença dos bandidos dentro da loja. De imediato, algumas pessoas conseguiram ir para a área do almoxarifado na tentativa de se esconder da dupla criminosa, que queria principalmente os aparelhos celulares. Segundo informações ainda desta vítima, eles saíram recolhendo os celulares que estavam nos expositores e ainda pegando os aparelhos das vítimas. Depois que a polícia soube do que estava acontecendo, a dupla fugiu e nesta fuga teve a preocupação de se dispersar. Cada um foi para um lado. A polícia militar, então, do 15º, aqui da 15ª SICOM, começou a fazer o trabalho aqui por esta área na tentativa de encontrar os criminosos. Um bandido saiu exatamente aqui por este local e seguiu aquela direção. Mais à frente, encontrou um vendedor de frutas, que inclusive trabalha no carro particular, fazendo então a venda aqui nesta parte da cidade. O bandido o encontrou ali na rua e queria obrigá-lo a sair daqui com ele dentro, ou seja, para que o criminoso conseguisse fugir desta área na tentativa de evitar a prisão pela polícia que já estava rondando aqui este quarteirão. Nesta tentativa, o bandido atirou contra o carro do vendedor de frutas, que ficou bastante assustado. Em seguida, a população que estava no local conseguiu chegar até esse bandido e acabou sendo agredido pelas pessoas que presenciaram aquele crime e que estavam revoltadas. Descendo ali, ele disse: quem é o dono do carro? Eu disse: rapaz, sou eu. Aí ele disse: entra no carro, me tira daqui. Aí eu entrei dentro do carro, foi na hora que ele deflagrou o disparo aí e desceu aqui, aí o pessoal pegou ele aqui. Ele ia fugindo e o pessoal pegou? Ia fugindo, pegou. Ele ainda estava com a arma em punho? Estava com a arma em punho. Mas só que ele jogou, ninguém sabe aonde. Depois que ele atirou no seu carro, ele jogou a arma? Jogou a arma. Como é que foi esse momento? Ah, eu não vi, que eu estava lá em cima ainda. O senhor ficou assustado com tudo isso? Ah, com certeza, né? Não tem bom para isso. Por conta dos ferimentos causados, o bandido foi levado pela Polícia Militar para uma unidade hospitalar aqui desta área da cidade. Agora, a polícia também reforça a procura pelo outro suspeito que, segundo informações de testemunhas e vítimas, teria participado também desta ação criminosa aqui no hipermercado na zona norte da cidade de Manaus. O que se sabe também é que os policiais conseguiram recuperar uma mochila que estava com esses aparelhos, que posteriormente todos os celulares serão entregues às respectivas vítimas. O caso, então, foi registrado aqui pela Polícia Militar desta área da cidade, a 15ª, que está na situação. Até que este caso seja finalizado, a PM vai continuar as buscas porque precisa chegar até o outro assaltante suspeito de participação neste crime que aconteceu aqui na zona norte da cidade por volta de 11h30, quando funcionários e frequentadores aqui do hipermercado foram surpreendidos pela dupla criminosa que causou maior transtorno. As pessoas estão bastante assustadas com tudo o que aconteceu. E olha que esses locais todos têm vigilância, né? Tem os seguranças que sempre estão ali, mas nada inibe, não. A gente não está seguro em mais lugar nenhum, minha gente. Agora, olha essa história, acompanha comigo aqui. Uma criança de 5 anos caminhava e brincava pelas ruas do bairro Novo Israel quando descobriu a cena bárbara de um crime. Um homem foi encontrado morto a facadas dentro da própria casa. E o mais triste é que a vítima deixa um filho que havia nascido um dia antes.
Luiz Mateus de Souza, de 23 anos de idade, a vítima, morava nesta residência que fica na rua Cristo Rei, aqui no bairro Novo Israel. Esse jovem foi assassinado dentro da própria residência no começo da tarde desta quarta-feira. Uma criança de aproximadamente 5 anos desceu aqui a ladeira, olhou para dentro do imóvel e viu uma cena lamentável. A porta estava entreaberta e tinha um rastro de sangue no chão muito grande. Esse garoto informou aos vizinhos o que tinha visto. As pessoas que moram aqui ainda chegaram a entrar na residência e se depararam com o corpo dessa vítima de bruços, com vários golpes de faca pelo corpo. Essas pessoas, essas testemunhas, chegaram a alegar que o imóvel estava bastante bagunçado e uma TV que estava na sala foi levada. A princípio, a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, mas só quem vai poder comprovar se de fato foi um latrocínio é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que investiga a partir de agora esse caso. As pessoas que moram aqui nesta área da cidade estão chocadas com esse crime. Esse jovem já morava nessa residência há aproximadamente 2 anos com a esposa, que estava grávida e que na tarde de terça-feira foi à maternidade para dar à luz ao filho do casal. Agora a família se prepara para dar a notícia a essa mulher que está de resguardo ainda à espera do marido. Nossa, que situação. Olha, ainda falando dos casos de polícia, na noite de ontem, um rapaz foi assassinado dentro de uma casa no bairro Tancredo Neves, com mais de 10 tiros. A gente vai voltar a conversar agora com o Fred, que tem os detalhes desse caso pra gente. Ô Fred, por acaso a polícia já sabe a motivação desse crime? Ainda não sabe a motivação não, Carol, e está inclusive à procura desta informação. Lúcio Vando da Conceição, de 18 anos, estava na frente da casa dele na rua Maués, no bairro Tancredo Neves, zona leste da cidade. Informações que a Polícia Militar conseguiu coletar no local, repassadas por testemunhas, dão conta de que os 2 homens chegaram ali na frente da residência da vítima e assim que o jovem de 18 anos viu então os 2 suspeitos que chegaram ao local, saiu correndo, foi para dentro de casa. Só que a dupla o perseguiu e esse jovem ainda entrou num quarto, trancou a porta. A dupla mais uma vez foi até o local, arrombou esta porta e dentro do quarto foram pelo menos 11 disparos que atingiram a vítima, todos na região da cabeça. A polícia busca agora mais informações para tentar também chegar até esses suspeitos que estavam fortemente armados. Não se sabe o calibre deste armamento. O Departamento de Polícia Técnico-Científica, como em toda cena de crime aqui na cidade de Manaus, fez o trabalho de ir até esta área fazer o levantamento, só que informações mais detalhadas só devem ser divulgadas posteriormente quando a polícia avançar nestas investigações, até mesmo para conseguir fechar esse caso, mais um caso que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai precisar investigar, Carol. Fred, agora falando sobre um outro caso também, um homem pegou um ônibus errado e acabou sendo morto depois disso? Olha, que caso lamentável, né? O Miquel Fonseca, de 37 anos de idade. A polícia chegou no local depois que o acidente tinha acontecido. Ele foi atropelado por um taxista no quilômetro 10 da BR-174. O taxista envolvido no acidente ficou no local, ele não fugiu, como muitas vezes acontece, né? Então ele ficou à espera ali justamente da PM para se explicar diante do que havia acontecido. Assim que os policiais chegaram na área, uma testemunha que não quis se identificar disse o seguinte, que poucos minutos antes do acidente acontecer, aquela vítima, aquele homem de 37 anos, tinha perguntado dessa testemunha qual era o ônibus que ele tinha que pegar para poder retornar para Manaus. É que ele estava ali pelaquela zona da cidade, zona norte, e acabou pegando o coletivo errado, passou pela barreira e estava indo para a estrada. No caso, ia sentido Presidente Figueiredo. Foi quando ele percebeu que tinha, então, pegado o ônibus errado e decidiu descer do coletivo, fez essa pergunta para essa testemunha. Agora ninguém sabe as circunstâncias desse acidente, se ele atravessou ali realmente na frente do táxi e não viu,
a luz do carro, se ele estava sob efeito de alguma bebida. Bem, ninguém sabe dizer até o momento as circunstâncias. Só que esse taxista, inclusive, foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi registrado. E o que se sabe até o momento é apenas esta situação lamentável da vítima, que possivelmente se enganou na hora de pegar um coletivo e acabou perdendo a vida. Carol. Nossa, que história, né? Que situação triste mesmo, viu, Fred? Segura mais um pouquinho aí, daqui a pouco eu volto contigo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com os detalhes de uma oficina de robótica para preencher aí o tempo da garotada nas férias, que está finalizando, viu? E traz também um VT, uma matéria especial aí, que a gente fala sobre, para quem gosta de uma bebida que, olha, chama a atenção das pessoas, viu? É o vinho. Daqui a pouco eu volto.